Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Dando continuidade ao assunto parábolas, nós veremos nesta videoaula as equações canônicas da parábola. Lembrando que, por definição, a parábola é uma curva plana, definida como sendo o lugar geométrico dos pontos P, tais que a distância de P ao ponto F, que é o seu foco, é igual à distância do ponto P à reta R, que é a sua diretriz. E nesta videoaula, nós provaremos que x² é igual a 4py, é uma de suas equações canônicas. Vejamos então o assunto desta videoaula. Vimos na aula anterior que para construirmos uma parábola, para obter essa curva, é dada uma reta R, que é a sua diretriz, um ponto fora da reta R, que é o seu foco. Neste caso, observe que o foco está acima da reta R, da sua diretriz. O ponto médio entre F e o ponto G, que é o pé da perpendicular baixada por F em relação à reta R, é o vértice da parábola. Aqui nós temos um ponto P qualquer, tá? E a distância de P a F é igual à distância de P a R. Para obter as suas equações canônicas, que na verdade são 4 equações, tá? Nós vamos colocar adequadamente um sistema de coordenadas cartesianas. Então, eu peguei essa figura aqui da esquerda e coloquei o eixo y sobre o vértice da parábola V, tá? Então, e também denotei pela a distância do ponto P ao foco F, tá? Temos aqui essa distância, temos também essa distância, tá? E nós vamos chamar essa distância aqui, olha, do foco até a diretriz de 2P, de modo que as coordenadas de F é 0P, uma vez que V é o ponto médio. Então, essa distância aqui mede P e essa também mede P, tá? Porque o vértice é um ponto da parábola. Então, está aqui o parâmetro da parábola P. Neste caso, tá, dessa figura aqui à direita, nós temos o foco, então, acima do eixo X e sobre o eixo Y, tá? E o vértice está na origem do sistema de coordenadas. E a diretriz também poderia ser caracterizada assim, é uma reta paralela ao eixo X e abaixo do eixo X. Nós mostraremos então que a equação da parábola, a sua primeira equação canônica, tá? Neste caso, é x² igual a 4py. E para isso, nós usaremos a definição, que a distância de um ponto P ao foco é igual à distância do ponto P à reta R, ou seja, a sua diretriz. Vamos então desenvolver, fazer um pouco de contas aqui, para demonstrar essa expressão. Então vamos lá, vou usar essa fórmula aqui, distância de P ao ponto F. Está aqui meu ponto P. Pela geometria analítica, distância entre dois pontos vamos escrever aqui de novo, que a distância de P a F, por definição de parábola, a distância de P à reta R. Isso implica, então, que raiz quadrada de P a F será x menos 0, eu faço a diferença das abscissas ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado, então vai ser y menos P, tá? Isso ao quadrado. Aqui temos um quadrado aqui dentro, dentro da raiz. Isso é igual a essa distância do ponto P à reta, tá? Então,
a minha diretriz ela tem a equação y igual a menos p. E quanto vale essa distância? Ó, esse pedacinho é y e esse pedaço aqui é menos p. Então, a distância será y menos o menos p, tá? Então, tem que somar y mais p para obter a distância do ponto à reta. Então, isso implica que a raiz quadrada de x quadrado mais y menos p ao quadrado, isso é igual a y mais p. Então, está ali y mais p. Bom, como foi feito no caso da elipse, para nós obtermos a equação canônica da parábola, vamos elevar toda a expressão ao quadrado. Então, aqui eu vou elevar quadrado, aqui também, tá? Dos dois lados. Isso implica, então, que a raiz aqui cancela com esse quadrado aqui de fora. Teremos, então, x quadrado mais y menos p ao quadrado igual a y mais p ao quadrado. Bom, não precisamos mais dessa figura, então, vamos apagar aqui, tá? Esse p, ele é positivo, então isso implica que x quadrado, vamos usar produtos notáveis. Aqui eu tenho o quadrado da diferença. E como é que se resolve o quadrado da diferença? É o quadrado do primeiro menos 2 que multiplica o primeiro que multiplica o segundo, mais o quadrado do segundo, igual ao quadrado do primeiro, mais 2 que multiplica o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é p, mais o quadrado do segundo. O que nós observamos aqui, com essa escolha dos eixos coordenados, olha, haverá simplificações. Ó, o y ao quadrado simplifica com o y ao quadrado, tá? O p quadrado simplifica com o p quadrado. Então, nós vamos obter, implica então, né, que x quadrado é igual a esse menos 2py, vou passar para o segundo lado da nossa equação aqui. Então, vai ficar 2py, tá? Mais 2py, já estou invertendo aqui, era yp, eu vou usar 2py. Somando aqui, então, nós temos, então, que x quadrado é 4py. Então, essa é a primeira equação canônica da parábola. Ou, sendo p um número maior que zero, tem autores que usam escrever assim, x quadrado sobre 4p. Tá? Então, está aqui a primeira equação. Claro que, nesse caso, tá? O foco está acima da diretriz. Então, vejamos o caso agora, em que um outro desenho, em que o foco está abaixo da diretriz. Tá? Então, claro que nesse caso vai ser menos 4py, mas vamos ver isso com calma, então. Novamente, nós vamos colocar aqui a nossa reta diretriz. Vou trabalhar ainda com essa reta diretriz aqui, tá? Ela vai ser horizontal, tá? Depois trataremos o caso em que ela é vertical. Aí, vamos colocar aqui agora o foco. Ó, o foco agora está abaixo da nossa diretriz, tá? E, como nós queremos obter a equação canônica, vamos então colocar o eixo y aqui, ó, passando pelo foco, tá? Então, entre o foco e a diretriz, nós temos o vértice. E esse vértice nós iremos colocar o nosso eixo x, tá? E essa distância aqui, ela vale p. E essa distância aqui também vale
T. Portanto, as coordenadas de F é 0 menos P. E a nossa reta R, que é a diretriz, é y igual a P. Tá? Esse P minúsculo. Agora, por definição de parábola, ela é os pontos do plano, né? Tais que a distância desse ponto P, esse P tem coordenadas o quê? Pxy. A distância desse ponto P, a reta R, que é a diretriz, é igual à distância de P ao foco F, tá? Então, sempre usa essa definição aí. Sendo assim, vamos até escrever aqui do lado direito, para nós obtermos de novo a nossa equação. A distância de P a F é igual à distância de P à reta R, tá? Esse P é o nosso ponto genérico. Tá, distância de ponto ao foco, vou usar novamente. A fórmula da geometria analítica será assim, x menos 0, então fica x quadrado mais y menos o menos p fica y mais p quadrado, igual a distância de P à reta R, tá? Aqui meu y é negativo, então é melhor fazer assim, ó, y menos p em módulo, pronto, tá? A distância é sempre positiva, então colocamos o módulo. Próximo passo aqui é elevar ao quadrado, né, como foi feito anteriormente. Se nós elevarmos tudo ao quadrado, vai simplificar aqui e teremos então x quadrado mais y mais p ao quadrado igual a y menos p ao quadrado. Observe que quando eu levo o módulo ao quadrado, eu posso trocar por um par de parênteses, tá? Então aqui implica que x quadrado mais y ao quadrado mais 2py, eu estou usando o quadrado da soma, né, o produto notável, mais p quadrado igual a y ao quadrado menos 2py mais p quadrado. Podemos simplificar o p quadrado, o y ao quadrado, tá? Então, nós passando aqui para o outro lado, nós teremos x quadrado igual a menos 4py. Então, quando eu tenho o foco abaixo da diretriz, a equação da parábola é essa. Então, foco acima da diretriz é positivo, foco abaixo é negativo. E detalhe também, diretriz paralela ao eixo x, o x é ao quadrado, tá? Então, tendo isso em mente, nós temos mais dois casos que eu vou apenas citar aqui. O caso em que a nossa diretriz agora é vertical, tá? Então, vamos desenhar aqui esses dois casos e escrever a equação da parábola com a diretriz na vertical e paralela ao eixo y. Então, vamos fazer as duas figuras aqui. Eu tenho aqui, ó, já vou colocar o eixo y, né? Então, eu posso ter a diretriz aqui à esquerda, tá? Aqui vai ser o nosso eixo x, aqui vai ser o nosso foco F, então aqui é a nossa reta R. A nossa reta R é a diretriz. E qual é a equação dela? X igual a menos P. E a equação do foco é P, 0, tá? Então, temos aqui o eixo Y, o eixo X. Nesse caso, tá? O foco está à direita. A equação, deixo para vocês demonstrar, vai ser o seguinte agora. Y ao quadrado igual a 4px. Essa é a equação da parábola com vértice na origem, tá? E o foco à direita da diretriz, certo? E se eu tiver agora o foco à esquerda da diretriz, então, vamos colocar aqui novamente que o nosso eixo Y,
A diretriz é paralela ao eixo Y, então nesse caso ela está aqui à direita. A equação da diretriz vai ser x igual a p, aqui é o nosso eixo x. O foco, ele está, aqui é o vértice da parábola, tá aqui na origem, aqui é o vértice e aqui é o nosso foco, foco F. Quais as coordenadas do foco agora? O nosso foco tem coordenadas menos p e 0. Então o foco está à esquerda da diretriz. Nesse caso, a equação será y ao quadrado igual a menos 4px, tá? Vamos fazer rapidamente aqui, ó, um esboço. A parábola seria assim para cá, tá? Passando lá o vértice dela na origem. O eixo de simetria é o eixo x, tá? Aqui também, o eixo de simetria é o eixo x. O vértice passa pela origem do sistema de coordenadas. E aqui, ela estende para cá, tá? Então, temos aqui são esboços da parábola, tá? Não é bem um desenho preciso, só para nós termos a ideia. Mas sempre, para deduzir a equação de uma parábola, você usa a definição. Não recomendo que decore essas fórmulas, tá bom? Então, tá aí as 4 equações canônicas da parábola nesta videoaula. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.